Existe um momento, no silêncio da madrugada, quando o mundo lá fora dorme e as distrações do dia a dia desaparecem, em que você se encontra sozinho com os seus próprios pensamentos. É nesses instantes que uma voz sussurrada, quase imperceptível, tenta plantar uma semente de dúvida no seu coração. Talvez você tenha olhado para a sua vida recentemente, para as promessas que parecem demorar a chegar, para as portas que se fecharam sem explicação e tenha se perguntado: será que Deus mudou de ideia a meu respeito? Será que eu falhei tanto que o plano foi cancelado? Se você já sentiu esse peso no peito, essa angústia de quem sente que está remando contra a maré, enquanto todos ao redor parecem avançar sem esforço, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo e apenas ouça. Porque o que eu vou te dizer agora não é apenas uma mensagem motivacional, é um resgate. É a resposta para a oração que você fez quando não tinha mais palavras, apenas lágrimas. A verdade absoluta, que precisa penetrar no mais profundo do seu espírito agora, é que Deus ainda crê em você. Ele não desistiu. O silêncio dele não é rejeição, é preparação. E há uma razão muito específica pela qual você está enfrentando exatamente o que está enfrentando agora. Muitas vezes nós confundimos o processo de ser escolhido com um convite para uma vida fácil, livre de obstáculos. Temos essa imagem romantizada de que, quando a mão de Deus está sobre alguém, tudo floresce instantaneamente. Os caminhos se abrem como em um passe de mágica e o reconhecimento vem de imediato. Mas a realidade bíblica, a realidade espiritual profunda, é drasticamente diferente. Ser escolhido não é ser colocado em um pedestal de conforto, é ser colocado na forja de fogo. Pense no ouro. Antes de ser aquela joia brilhante que todos admiram, o ouro passa por um processo violento de purificação. Ele é aquecido a temperaturas extremas, derretido, e todas as impurezas vêm à tona. Se o ouro tivesse sentimentos, ele provavelmente gritaria: "Por que você está fazendo isso comigo? Eu pensei que eu era valioso." E o ourives responderia: "É exatamente porque você é valioso que eu não posso deixá-lo como está." Você está sentindo o calor agora? Você está sentindo a pressão? Isso não é o fim da sua história. Isso é a evidência de que o ourives está trabalhando. Ele está removendo o que não serve, o que não suportaria o peso da glória que está por vir. Vamos aprofundar isso, porque é aqui que a maioria das pessoas tropeça e perde a bênção. Existe uma diferença crucial entre ser esquecido e ser escondido. Quando você se sente invisível, quando parece que ninguém reconhece o seu talento, o seu esforço, a sua dedicação, a sensação humana natural é a de rejeição. Você vê outras pessoas, talvez com menos caráter ou menos capacidade que você, sendo exaltadas, recebendo oportunidades, e você continua ali, no anonimato, na sombra, e a dúvida cresce. Será que Deus não vê? Será que Ele esqueceu o meu endereço? Mas eu quero te convidar a olhar para a história de Davi. Antes de ser rei, antes de derrubar gigantes, onde ele estava? Ele estava nos campos, cuidando de ovelhas, esquecido até pelo próprio pai. Quando o profeta Samuel veio para ungir o novo rei, o pai de Davi chamou todos os filhos, menos ele. Davi não foi convidado para a festa. Ele não foi apresentado na fila dos candidatos. Ele estava isolado, fazendo um trabalho sujo, sem aplausos, sem plateia. Mas Deus sabia exatamente onde ele estava. E o mais impressionante é que Deus o manteve lá de propósito. Por quê? Porque havia lições que Davi só poderia aprender na solidão do pasto, lutando contra ursos e leões quando ninguém estava olhando, que o preparariam para governar uma nação. E é aqui que tudo começa a fazer sentido de uma maneira que talvez você nunca tenha percebido antes. O anonimato é a sala de aula dos escolhidos. Se Deus tivesse colocado Davi no trono prematuramente, o peso da coroa teria esmagado o pescoço dele.
O sucesso prematuro é uma maldição disfarçada de bênção. Deus ama você demais para te dar o que você pede antes que você tenha a estrutura para carregar. Então, se hoje você se sente escondido, se sente que está atrasado em relação aos outros, respire fundo e entenda: você não está atrasado, você está sendo preservado. Deus está construindo em você uma fundação tão profunda, tão sólida, que quando a estrutura da sua promessa for erguida, nenhuma tempestade será capaz de derrubá-la. O mundo aplaude o palco, mas Deus constrói nos bastidores. E Ele ainda crê tanto no potencial que colocou dentro de você que está disposto a gastar tempo te preparando. Ele não tem pressa, porque Ele é eterno. O problema é a nossa pressa, a nossa ansiedade que tenta ditar o ritmo do Criador. Mas existe algo ainda mais perigoso que o sentimento de atraso, algo que pode abortar o seu destino se você não estiver atento. É a voz da acusação que diz que você falhou demais para ser usado. Talvez você olhe para o seu passado, para os erros que cometeu, para as vezes que prometeu a Deus que mudaria e caiu de novo, e pense: agora acabou. Deus deve estar cansado de mim. Ele deve ter procurado alguém mais consistente, mais santo, mais perfeito. Essa é a maior mentira que o inimigo usa para paralisar os escolhidos. A escolha de Deus nunca foi baseada na sua performance. Ela foi baseada no propósito dele. Pense em Pedro. Pedro andou com Jesus, viu milagres, andou sobre as águas, e mesmo assim, na hora da pressão, negou Jesus 3 vezes. Ele praguejou, ele mentiu, ele virou as costas para o mestre no momento mais crítico. Imagine a vergonha de Pedro, imagine o peso da culpa. Ele deve ter pensado: acabou, eu estraguei tudo, eu não sou digno. Mas o que Jesus fez depois da ressurreição? Ele foi atrás de Pedro. Ele não disse: Pedro, estou decepcionado, você está fora do time. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas. Entenda a profundidade disso. Deus conhecia as falhas de Pedro antes mesmo de chamá-lo. E ele conhecia as suas falhas antes de te formar no ventre da sua mãe. Quando Deus te escolheu, Ele não estava usando uma venda nos olhos. Ele viu os seus melhores dias e os seus piores dias. Ele viu as suas vitórias e as suas quedas mais vergonhosas. E mesmo vendo tudo isso, Ele olhou para você e disse: eu quero eu escolho esta vida. Eu vou colocar o meu espírito aí. Por quê? Porque Deus não busca vasos de ouro perfeitos. Ele busca vasos de barro que estejam dispostos a serem quebrados e refeitos. A sua imperfeição não intimida a Deus. Na verdade, é na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Quando você acha que não consegue mais, é aí que ele assume o controle. Então, pare de tentar comprar o amor de Deus com a sua perfeição. Você não precisa ser perfeito para ser amado. E você não precisa ser impecável para ser usado. Você só precisa estar disponível e ter um coração arrependido. Deus ainda crê em você, não pelo que você faz, mas por quem você é nele. Mas há um segredo sobre o deserto que poucos te contam. E entender isso pode ser a chave para a sua virada. O deserto não é apenas um lugar de sofrimento. É um lugar de revelação. É no deserto que o maná cai. É no deserto que a água sai da rocha. É no deserto que a nuvem de glória guia durante o dia e a coluna de fogo guia durante a noite. Quando tudo ao seu redor é estéril, quando os recursos humanos acabam, é aí que você conhece a provisão sobrenatural. Muitos desistem logo antes da provisão chegar porque focam na areia escaldante e esquecem de olhar para o céu. Você tem se sentido cansado, exausto de lutar? Isso é um sinal de que você tem tentado lutar com as suas próprias forças. O escolhido não vence pela força do braço, ele vence pela dependência. A batalha que você está enfrentando agora não é sua, é do Senhor.
Mas para que ele lute, você precisa entregar as armas da ansiedade, do controle e do medo. Você precisa chegar ao ponto de dizer: Deus, eu não sei como sair dessa, eu não tenho o plano B, mas eu confio que o Senhor é o meu escape. Essa confiança, no entanto, é testada pelo tempo. E o tempo de Deus é um mistério que confunde os sábios. Vivemos em uma geração micro-ondas que quer tudo pronto em 30 segundos. Mas Deus é um Deus de cozimento lento. Ele está preparando um banquete, não um lanche rápido. José teve que esperar anos na prisão, sendo injustiçado, esquecido por aqueles a quem ajudou, antes de se tornar governador do Egito. Imagine as noites de José naquela cela úmida e escura. Ele tinha sonhado que o sol, a lua e as estrelas se curvariam diante dele, mas a realidade dele eram correntes e escuridão. A discrepância entre a promessa e a realidade é o teste final da fé. Você consegue continuar crendo no sonho quando a realidade é um pesadelo? Você consegue continuar louvando quando tudo dá errado? É nesse intervalo, nesse vazio entre a promessa e o cumprimento, que o seu caráter é forjado. Se José tivesse se tornado amargo, se ele tivesse deixado o ódio envenenar seu coração contra seus irmãos ou contra Potifar, ele nunca teria chegado ao palácio. Ou se tivesse chegado, teria usado seu poder para a vingança e não para a salvação. Deus precisava garantir que o coração de José estivesse curado antes de colocar o poder em suas mãos. Talvez o que você esteja interpretando como demora seja, na verdade, Deus curando o seu coração. Talvez ele esteja tratando de feridas antigas, de traumas de infância, de rejeições passadas, para que quando você chegar ao topo, essas coisas não te sabotem. Deus está mais interessado em quem você se torna do que no que você conquista. As conquistas são passageiras, o que você se torna é eterno. E ele vê em você um potencial de realeza que você mesmo ainda não enxerga. Ele vê um gigante da fé onde você vê apenas um sobrevivente assustado. Ele vê um libertador onde você vê um prisioneiro. A visão de Deus sobre você não mudou. As circunstâncias mudaram, as pessoas entraram e saíram da sua vida. O saldo bancário oscilou, a saúde pode ter sido abalada, mas a palavra liberada sobre a sua vida permanece inabalável. O que ele falou, ele cumprirá. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a solidão que acompanha o chamado. Você já percebeu que quanto mais você busca a Deus, mais difícil se torna se encaixar em certos grupos? As conversas que antes te agradavam agora parecem vazias. Os lugares que você frequentava agora te causam desconforto. Amigos se afastam sem motivo aparente. Isso dói. A solidão do escolhido é real e cortante. Mas essa separação é necessária. É a santificação. Deus está te separando do meio da multidão para poder falar com você em particular. Águias voam sozinhas ou em pares. Elas não voam em bandos como os pardais. Se você aceitou o chamado para voar alto, você precisa aceitar que não haverá muita gente lá em cima com você. Não lamente as perdas de relacionamentos que não cabem mais na sua nova estação. Algumas pessoas eram andaimes na sua construção. Elas serviram para uma fase, mas agora que o prédio subiu, os andaimes precisam ser removidos para que a obra apareça. Deixe ir quem precisa ir. Não tente segurar o que Deus está removendo. O espaço vazio que eles deixam é o espaço que Deus vai preencher com a presença dele e com novas conexões divinas alinhadas com o seu propósito. Agora, preste muita atenção, porque o inimigo vai tentar usar o seu cansaço contra você. Ele vai sussurrar: olha só, você orou, jejuou, fez tudo certo e nada aconteceu. Desista. Mas eu quero te dizer que o momento imediatamente anterior ao rompimento é sempre o mais difícil. A noite é sempre mais escura logo antes do amanhecer.
Se a pressão aumentou, é porque o parto está próximo. Você está em dores de parto de uma nova estação. Não confunda dor de morte com dor de parto. A dor de morte sinaliza o fim. A dor de parto sinaliza o começo de algo novo, algo vivo. O que está nascendo na sua vida é tão grande que o seu corpo espiritual está sendo esticado ao limite para poder acomodar. Não aborte o processo. Não saia da sala de parto antes da hora. Respire, empurre, persevere. Deus está ali, como o médico dos médicos, monitorando cada batimento, cada contração. Ele não vai deixar você passar por nada que não possa suportar. Lembre-se de Elias. Depois de uma grande vitória no Monte Carmelo, ele se sentiu tão esgotado, tão ameaçado, que pediu a morte. Ele se sentou debaixo de um zimbro e disse: "Basta, Senhor, toma a minha vida." O grande profeta, o homem de fogo, estava deprimido, cansado e com medo. E o que Deus fez? Deus não lhe deu um sermão. Deus não o repreendeu por sua falta de fé. Deus lhe deu comida e o deixou dormir. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é descansar. Deus enviou um anjo para tocar nele e dizer: "Levanta-te e come, porque o caminho te será muito longo." Deus sabia que Elias ainda tinha muito a fazer, mas ele precisava ser restaurado fisicamente e emocionalmente primeiro. Talvez você precise disso hoje. Pare de se cobrar tanto. Pare de se chicotear. Aceite o cuidado de Deus. Deixe Ele te nutrir. O caminho ainda é longo, sim, mas não porque é um castigo, e sim porque o destino é grandioso. Deus ainda crê em você porque Ele investiu o sangue do seu próprio filho em você. O preço pago pela sua vida foi alto demais para que Ele te abandone agora. Quando o diabo vier te acusar, lembre-o do sangue. Quando a dúvida vier te assolar, aponte para a cruz. A cruz é a prova definitiva e irrevogável de que Deus não apenas crê em você, mas Ele te ama com um amor furioso, apaixonado e incondicional. Um amor que persegue, que encontra e que restaura. Você não é um acidente, você não é um erro. Você não é o resultado do acaso. Cada detalhe da sua vida, cada traço da sua personalidade, cada talento, cada experiência, tudo foi tecido por Ele com um propósito. Mesmo os seus erros, Deus tem o poder de redimir e transformar em testemunho. Aquilo que era para ser a sua vergonha se tornará a sua maior mensagem. Onde você foi ferido é onde você terá autoridade para curar outros. Não duvide. A dúvida é um ladrão que rouba a paz e mata o futuro. A fé, por outro lado, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Escolha crer, mesmo quando seus olhos veem o contrário. Escolha louvar, mesmo quando a sua alma está abatida. Diga para a sua alma: "Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus." Force a sua mente a se alinhar com o Espírito. Renove a sua esperança hoje. Sinta agora mesmo como se um abraço do Pai estivesse envolvendo você, tirando esse peso dos ombros, enxugando essas lágrimas invisíveis. Ele está dizendo: "Filho, filha, eu estou aqui. Eu nunca saí. Eu estou trabalhando. Apenas confie em mim mais um pouco. O que eu tenho para você é maior do que o que você pediu. Você é escolhido. E ser escolhido significa que a sua vida não te pertence. Ela é um instrumento nas mãos do Mestre. E que mãos maravilhosas para se estar. Mãos que criaram o universo, mãos que foram furadas por amor. Você está seguro, o seu futuro está seguro, a sua família está segura nas mãos dele. Nada pode arrebatar você da mão do Pai. As tempestades virão, os ventos soprarão, mas a casa construída sobre a rocha não cai. E você está na rocha. Então, levante a cabeça, enxugue o rosto. Há trabalho a ser feito, há vidas a serem tocadas através da sua vida.
Há um propósito que aguarda o seu sim renovado. Não olhe para trás. O passado é uma terra de referência, não de residência. O seu lugar é no futuro que Deus preparou. Caminhe com a certeza de quem sabe quem é e de quem é. Você é amado. Você é precioso. Você é insubstituível no reino. E, acima de tudo, ouça bem. Deus, o Criador dos céus e da terra, ainda aposta todas as fichas em você. Ele não retirou a aposta. Ele está na arquibancada do céu, torcendo, vibrando e esperando o momento de te entregar a coroa da vitória. Creia nisso. Receba isso. Viva isso. Deixe essa verdade assentar no seu coração agora. Respire fundo e sinta a paz que excede todo o entendimento invadindo o seu ser. Você não está só. E a melhor parte da sua história ainda não foi escrita, mas a caneta está na mão dele. E ele é um autor que nunca escreve tragédias sem finais gloriosos. Acredite, confie e avance. Se esta mensagem tocou o lugar secreto do seu coração, se você sentiu que era Deus falando diretamente com você hoje, eu quero te pedir um gesto simples de fé. Deixe nos comentários abaixo a frase "Eu creio e não vou desistir". Declare isso publicamente como um marco da sua virada. E se você conhece alguém que precisa desesperadamente ouvir isso, compartilhe este vídeo. Seja um canal da graça de Deus na vida de alguém hoje. A sua vitória está chegando. Fique firme. Deus te abençoe grandemente.